Olá, amigos, muito boa tarde. Hoje, segunda-feira, dia 9 de dezembro de 2024, estamos de volta com mais um programa do Fato Econômico, Economia Além da Conjuntura. Muito boa tarde, pessoal. Opa! Fala aí, Lucas, beleza? Tudo jóia. Vamos lá, então. Hoje, a gente já vai direto aí, vamos falar sobre o Boletim Focus, né, que foi divulgado pelo Banco Central hoje, né? Então, só vou trazer aqui um pouquinho para vocês os dados que a gente tem e já passo a palavra para vocês fazerem a análise. Diretamente aí, vamos começar pelo IPCA, que para 2024 a expectativa dessa semana subiu pela segunda vez consecutiva, passando aí de 4,71 para 4,84% para o ano 2024, né? PIB total, a gente teve aí também um aumento de 3,22 para 3,39, terceiro aumento consecutivo. Taxa de câmbio passando para 5,95 e taxa Selic de 11,75 para 12% ao ano. Isso todos esses dados para 2024. E para o ano de 2025, a gente tem IPCA a 4,59, PIB total a 2, câmbio 5,77 e Selic a 13,75. Todos eles com algum aumento consecutivo desde a semana passada. Pessoal, o que vocês têm aí a relatar e analisar com relação a esses dados hoje? Vamos lá, Moisés. Olha, para começar, então, quero dizer que eu acho que hoje os resultados, as expectativas do mercado do Boletim Focus já captaram mais, né, aquilo que a gente viu naquelas semanas, há 2 semanas atrás, um pouco mais, né, quando, então, o governo começou a falar, digamos assim, passar, né, a divulgar quais seriam, então, as ações que seriam feitas para fazer o corte de gastos. E daí, quando aconteceu do governo, então, divulgar isso, o mercado, né, teve uma reação, e eu acho que a reação agora está sendo captada pelo Boletim Focus. Lembra que na semana passada a gente estava falando justamente sobre isso, né? Poxa, e agora, como é que vai ficar? Por exemplo, a taxa básica de juros veio na mesma linha, né, 11,75%. Só que mesmo assim, para vocês terem uma ideia, mesmo assim ainda está abaixo do que o mercado como um todo está prevendo. Por exemplo, o Boletim Focus tem ali as expectativas do mercado, mas são de 100 economistas, né, de vários locais do Brasil, que passam, então, que são entrevistados pelo Banco Central e passam aí as suas expectativas. Agora, o mercado financeiro, ele já está esperando que vai chegar a taxa básica de juros em 12,25%. Por quê? Porque está esperando um aumento de 1% na taxa básica de juros na última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que vai acontecer a partir de amanhã, nessa semana. Amanhã, primeiro dia de reunião, segundo dia de reunião na quarta-feira, e o resultado às 18h30 a gente vai saber como é que ficou a taxa básica de juros. Então, o mercado financeiro está esperando aumento de 1%, ficar em 12,25% a taxa básica de juros e fechar o ano assim. Já o Boletim Focus, né, está dizendo aí que a gente pode ficar em 12%, fechar em 12%. Bom, uma das coisas que pode estar impactando aí essas expectativas, né, que inclusive a gente já chama de precificado, né, no mercado, são os juros futuros, né? Essa semana é uma semana que tem muitas informações e eu estava vendo aqui uma informação que diz que as taxas dos depósitos interfinanceiros, mais popularmente conhecido como taxas DI, saltaram nessa segunda-feira, com algumas taxas de contratos mais longos voltando a subir mais de 20 pontos base, né? Então, por exemplo, assim, no fim da tarde, a taxa do DI para janeiro, né, de 2025, que reflete, então, essas apostas para a Selic no curtíssimo prazo, estava em 11,951. No ajuste anterior, estava 11,851. Já a taxa do contrato para janeiro de 2027 marcava 14,96% em alta de 20 pontos base. Antes, o ajuste era de 14,759. Então, veja que essas taxas DI, elas já estão subindo e já precificando, digamos assim, essa taxa básica de juros maior,
porque a gente já vem nessa expectativa desde aquele fato que aconteceu lá do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né, divulgando, então, quais seriam as ações do corte de gastos, e daí veio a isenção do imposto de renda, e isso, então, acho que está explicado. Eu estava olhando aqui agora mesmo, conferindo. Eu não sei se tu está ouvindo, André, direitinho. Eu acho que tivemos problemas técnicos com a internet 3G do Lucas. Então, eu não sei, eu acho que ele ia trazer mais dados e informações sobre as taxas DI, né? Mas é isso que eu estava falando, justamente essa precificação aí que já o mercado está fazendo nas taxas de juros mais a longo prazo, né? Que está refletindo justamente esse aumento da taxa básica de juros. E mesmo assim, essa de curtíssimo prazo também já está mostrando isso. E eu quero chamar a atenção, então, né, porque nessa semana a gente tem alguns dados importantes aí no calendário econômico. A gente vai ter IPCA, né, acumulado de 12 meses relacionado ao mês de novembro, vai ser amanhã o dado. A gente também vai ter o crescimento do setor de serviços, a produção e venda de veículos, que era para sair na semana passada, vai sair na quarta-feira, junto com a taxa básica de juros, e também os dados da confiança do consumidor Reuters Ipsos. Vendas no varejo vai ter na quinta-feira, IGP-10 e IBCBR, ou seja, a prévia do PIB vai ter na sexta-feira. Então, são assuntos aí que também, né, vai ser uma semana em que a maioria, né, do mercado vai estar ligado nesses dados que são importantíssimos aí já para ir chegando para o final do ano de 2024, André. Sabe assim, Moisés, os resultados que apresentaram o Fox hoje vão de acordo com aquilo que tu comentou, né? Agora eles absorveram um pouco mais aquela informação mal sucedida do pacote ou das medidas de ajuste fiscal do governo de quase 2 semanas e meia atrás. Então já foi precificada agora aquela Selic maior, antes era 11,75, já passou para 12,25, então uns já estão prevendo um aumento de 0,75, outros já estão prevendo um aumento de 1% para esse ano. Então, se a gente pega esses 4 indicadores que normalmente o Banco Central vem divulgando e dando mais ênfase, a gente tem uma piora no IPCA, o deslocamento ali do centro da meta de 3 e também da banda de mais 1,5. Então, a gente tem uma piora do IPCA não só em 2024, mas também uma piora em 2025, né? Esse deslocamento para mais longe da meta do IPCA, que é a inflação oficial. A gente, apesar de ter uma inflação oficial maior, alguns vão dizer, mas o PIB está crescendo. Sim, o PIB está crescendo, mas ele não comporta uma inflação pior, um juros mais alto e uma taxa de câmbio que vai inviabilizar grande parte da atividade econômica do Brasil. Então, a gente tem um impacto que esse câmbio mais pesado, o real mais desvalorizado, vai trazer para a economia no quesito insumos importados e insumos que são utilizados pela empresa a nível de Brasil. Mas alguns vão dizer, mas a gente tem um incentivo nas exportações, vai melhorar a balança comercial. Pode até ser, só tem que ver agora, calibrar qual vai ser quanto que um efeito vai compensar o outro. Mas a gente tem uma inflação pior, uma inflação fora da meta para 24 e 25, a gente tem um câmbio que foi desvalorizado de forma mais pesada em 24 e também tem uma piora em 2025. E a gente tem também uma Selic que foi piorada, não só em 24, mas também muito pior ainda em 2025, que vai encarecer de uma certa medida maior a dívida pública do governo. Então, o governo vai precisar de mais dinheiro para fazer essa compensação com uma Selic maior. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem essas medidas, essas informações, digamos, ruins para a economia, saiu também no dia de hoje, ali no site do portal Híbrido da FGV, que a inflação pelo IPCS caiu 0,3 agora na quarta quadricemana de novembro. E um indicativo que me chama a atenção é a questão da energia elétrica, né? Porque a energia elétrica passou a ter um peso menor nesse período em função do período anterior. Isso tem a ver com a redução
a troca das bandeiras, né? Vermelha tarifa 2, vermelha tarifa 1 e agora para verde. Então, esse impacto menor sobre os preços da tarifa de energia elétrica pode ter um impacto, pode ter um resultado que vai dar desse IPCS um pouco menor nesse período, que já também vão ser sentidos nos outros índices, né? André, hoje de manhã a gente estava, um pouquinho antes agora, a gente estava comentando sobre isso, né? E aí eu até comentei assim, poxa, mas será que então esse IPCS está captando uma tendência? E tu me falou que não, né? Porque ele provavelmente não vai impactar no índice, porque existem outros itens que compõem que está subindo, né? A alimentação continua subindo. É. Então, pode ser que no índice em si ele desça, mas no comportamento geral da economia, a gente vê que os demais índices continuam com uma tendência de alta, alimentação, despesas na rua, vestuário, né? Então, pode ser que não exista essa compensação de um para o outro, mas que a gente vai ter um impacto menor no índice em função dessa redução forte no custo da tarifa de energia elétrica, a gente vai ter. É isso aí. Lucas, tu estava antes comentando sobre os juros futuros, né? Tu ia comentar. Na verdade, acabei tendo um probleminha técnico aqui. Eu peço desculpa aos nossos espectadores, mas enfim. Estava comentando aí a respeito do DI futuro com vencimento para julho de 2025. Né, ele subiu, eu estava com a página aberta aqui, mas salvo engano era 0,26%, chegando aí a 14,36% aí no vencimento, né? Então a gente já está vendo aí, como tu comentou antes também, né, sobre o DI, uma expectativa de que os juros no nosso país eles subam, né, além do que está sendo previsto e visualizado nas expectativas do Boletim Focus, né? Não significa 100% que o que está acontecendo, né, que o que a curva de juros do DI está mostrando é o que de fato vai se concretizar na taxa Selic, mas ele demonstra uma tendência, né? Então essa que é a ideia do DI nesse momento, tá? E se a gente vê uma tendência, por exemplo, que nem aqui no Boletim Focus, para ano que vem 13,5%, aí tá ok, mas só que veja só, na semana passada, a expectativa de juros e taxa de juros para o ano que vem era 12,63%, quer dizer, já subiu 1%, né? Quase então, um pouco percentual. Quase 1%. Então, quer dizer, isso realmente é uma expectativa, né? Então, a gente está vendo aí, né, uma expectativa de piora nesses indicadores. É por isso que esses juros futuros estão subindo. E com base naquilo que o André falou também, mais uma vez, expectativa, né? A gente vê, por exemplo, uma taxa semanal de inflação mais comportada, digamos assim, né, sem variação positiva, mas tu vê que é um item em especial que não vai mexer, talvez, na inflação geral. Até porque, tipo, a gente tem uma meta aí central de 3%, teto da meta de 4,5%, mas, por exemplo, veja só, para este ano, Boletim Focus fechar em 4,84%. Não tem como chegar nem próximo, né? Em perseguir aí o resultado que era o esperado, que era 4,5% de máxima ainda. E para o ano que vem, olha só, já está em 4,59%. Ano que vem é a mesma coisa, nós temos também a taxa básica de juros com a meta de 3%, 1,5% para cima ou 1,5% para baixo. E já passou, inclusive, do 1,5% para cima lá a expectativa para o ano que vem. Então, é uma pressão inflacionária muito grande que joga as expectativas para cima, com certeza, sempre, né? Exatamente. Pessoal, era isso por hoje. Que o Congresso vai fazer seu serviço. Exatamente. Pessoal, ficamos por aqui hoje, então. Nos vemos no próximo Fato Econômico e boas expectativas para frente. Vamos lá, pessoal. Um abraço. Até mais. Abraço. Valeu, abraço. Até.